Olá, meus amigos, é um prazer em tê-los mais uma vez no meu canal do YouTube. O objetivo dessa nossa conversa é tratar sobre sugestões de leitura para a formação política. Qual é a razão de uma formação política de um quadro, seja de que partido for? Ele, seja em seus enfrentamentos diários, ou seja no convencimento com o eleitor, ou de um quadro dentro do movimento sindical, estudantil, no movimento comunitário, na sua igreja, no seu bairro, ele tem que defender e tem que apontar de forma crítica e propositiva as razões para as quais ele vai ter que defender um projeto de sociedade. Seja um projeto dentro da direita, para quem são quadros de direita, de âmbito liberal conservador ou liberal democrata, ou na esquerda, partindo da social-democracia e seguindo o trabalhismo, até quem defende a vertente comunista, seja na linha marxista-leninista, né, seja no âmbito trotskista, ou alguns que não defendem nem mesmo a disputa política, como no caso o anarquismo, seja no âmbito do anarco-sindicalismo ou do anarco-libertarismo. Como eu sou trabalhista, eu não ia deixar de falar sobre sugestões de leituras para a formação política. Alguns já sabem, eu tenho uma apostila de formação política que inclusive serviu para os cursos da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, e esse estudo tem mais de 80 páginas sobre a história do trabalhismo. De fato, a história do trabalhismo se confunde com a história do Brasil republicano, e o trabalhismo foi fundamental nas transformações sociais, econômicas e políticas existentes no Brasil. Mas para isso foi necessária a organização da classe trabalhadora para que se pudesse fazer essa ampliação de tais direitos. E a influência trabalhista, ela vem até hoje, até de partidos que cresceram confrontando-se com o trabalhismo e que hoje pegam agendas do trabalhismo, seja o PT, seja o PCdoB, até partidos de cunho trotskista, como o PSOL e o PSTU. Seja como for, tem algumas sugestões de leitura. Essa primeira aqui é o livro chamado Luiz Carlos Prestes, feito por uma grande historiadora que foi inclusive professora minha na UFRJ sobre história do PCB. O nome dela é Anita Prestes. Ela foi filha inclusive do Luiz Carlos Prestes com a Olga Benário Prestes. E aí o que acontece? Esse livro faz um recorte temporal a partir do período pós-morte de Vargas, quando o PCB começa a fazer a sua guinada da postura de sectarismo de esquerda para uma proposição nacionalista e democrático popular. Ela iria resultar, nada mais nada menos, na Declaração de Março de 1958, que embora tivesse algumas questões reformistas, ou até mesmo concessões a partir da visão de duas etapas, uma delas a visão da Revolução Democrático-Burguesa, já que o Brasil vivia no processo de industrialização dos 50 anos em 5 no governo JK, e a outra etapa seria a etapa socialista. E essa aposta, de certa forma, foi até que acertada, porque foi aí que o PCB taticamente se reinseriu no movimento sindical e estaria com a base dela frente ao movimento estudantil, né, na UNE, na UBS, embora a corrente hegemônica fosse a Ação Popular, oriundo da esquerda cristã, e no movimento sindical, embora o presidente do Comando Geral dos Trabalhadores fosse o Clodosmith Riani, um quadro do trabalhista ligado ao PTB. Ainda assim, ela trata sobre a política do PCB frente à questão da frente de mobilização popular feita por Brizola, a campanha da legalidade e, acima de tudo, o processo de autocrítica do PCB a partir do golpe civil-militar de 1964 e o processo de depuração gradual do PCB com a saída das dissidências, principalmente da UJC, através de novos partidos ou organizações, inclusive paramilitares de esquerda que apostavam na tática do foquismo e da luta armada. E a partir daí, a saída de Prestes do PCB com a Carta aos Comunistas em março de 1980 e a aposta dele dentro de uma nova legenda da construção de um partido socialista e onde ele via o PDT como o único partido capaz de promover a transformação do sistema capitalista para o socialista. Vale a pena ler essa obra, Luiz Carlos Prestes, de Anita Prestes, oriundo da editora Expressão Popular. A outra leitura se chama Brizola, Política e Legalidade. Embora feita por um jornalista chamado Leonardo Andrade Aguiar, e sem ter a metodologia clara na construção de fontes, na interpretação historiográfica, vale a pena ter esse livro porque ele cita vários fatos do processo histórico da vida do Brizola, que inclusive desconhecidos pela historiografia, seja a partir da documentação de fontes ainda não acessadas, ou mesmo do depoimento orais de quadros, como por exemplo
que vem confirmando a tese de que Brizola foi, além de criador do Centro Acadêmico de Engenharia da URGS, também o primeiro presidente da ala moça do PTB em 1945, ou seja, a primeira organização de juventude pós-democratização em um partido, de forma organizada, embora já existisse a União da Juventude Comunista do PCB em 1927. E trata a vida do Brizola de forma bastante conhecida, com algumas peculiaridades a mais e algumas frases emblemáticas do Brizola. Outra literatura que eu posso sugerir, agora no campo de formação política, é de Roy Macrides, que chama Ideologias Políticas Contemporâneas. Nela ele faz uma abordagem desde a extrema-direita, com o nazi-fascismo, passando pela liberal-democracia e adquirindo até mesmo a percepção sobre o liberalismo moderno, o socialismo, o trabalhismo, o comunismo e até o anarquismo também. Tem outras literaturas afins também. Tem o Ideologias Políticas, feitas recentemente da editora Ática, que é uma literatura muito importante que é para ser feita. E outra literatura afim sobre o trabalhismo, você tem a Ângela de Castro Gomes com a Invenção do Trabalhismo, onde longe de contemplar a visão sobre o populismo, de que Vargas utilizaria-se dos sindicatos para manipular a classe trabalhadora e desviar da sua origem de classe, da sua vocação de classe, demonstra que se Vargas construiu uma política social voltada aos trabalhadores, decorria de toda uma trajetória de luta travada desde o final do século XIX, a partir dos movimentos anarquistas, ora isolados, ora se organizando, e que os anarquistas não avançaram mais porque pecaram pela sua debilidade organizacional. E o Partido Comunista, fundado em 1922, não contemplaria o conjunto da classe trabalhadora a partir da sua tática obreirista, ou seja, privilegiando dirigentes oriundos da classe trabalhadora sem ter a mínima formação marxista-leninista, até mesmo para a organização do partido na concepção claramente de Lenin, onde o partido, na concepção de elite, é a vanguarda da classe trabalhadora. Enfim, há outras obras afins sobre o trabalhismo, algumas que é necessário uma leitura maior, uma carga de leitura superior, como a Maria Celina de Araújo, sobre sindicatos, carisma e poder, que trata sobre a história do PTB, mas uma leitura afim também é possível através da clássica tese de doutorado de 1998, se eu não me engano, de João Trajano Centro-Sé, hoje professor doutor da UERJ, chamado Brizolismo, Carisma e Estética do Poder. É nela que ele faz a construção não só da trajetória do trabalhismo com Brizola, a formação do PDT, mas acima de tudo, quais são os vetores ideológicos na construção do discurso trabalhista? Qual é a building trabalhista? E a partir dessa leitura clássica que é preciso ser vista sobre os aspectos do trabalhismo. E também as leituras de Jorge Ferreira sobre o trabalhismo, o imaginário trabalhista, um texto básico. É claro que a gente tem que fazer a filtragem, porque o trabalhismo acompanhava os avanços sociais e a formação da consciência de classe da classe trabalhadora, enquanto que ele fala que o Brizola ia no radicalismo, mas o Brizola, na verdade, ele apenas seguia uma agenda de classe confirmada através da formação da Frente de Mobilização Popular em 1962, que conjugava trabalhadores ligados a um movimento sindical organizado, muito mais organizado que a CUT hoje, a força sindical hoje, que abandonaram a agenda de classe. Além dos trabalhadores, estudantes, militares nacionalistas de esquerda, principalmente entre os praças e a baixa oficialidade nacionalista, enfim, um conjunto de trabalhadores que, sob a liderança do Brizola, se organizaram a partir dos grupos dos 11 companheiros, e com esse grupo dos 11 companheiros teria reunido, a partir de sua tese, mais de 250 mil pessoas em todo o Brasil. E foi por isso que, no bojo da construção de um partido pré-revolucionário dentro do PTB, estando inclusive à esquerda do PCB de Luiz Carlos Prestes, é que haveria todas as condições para que a direita, aliada com os Estados Unidos, incentivasse a formação de um golpe civil-militar. Um golpe que ensurdeceria o Brasil e calaria toda a nação durante mais de 2 décadas. Enfim, são algumas sugestões de leituras básicas, e que, junto com a minha apostila básica de mais de 80 páginas, contendo sugestões de leitura, notas, afins, pode proporcionar um mínimo de leitura. Sugiro a todos os companheiros do PDT, da Juventude Socialista, da Ação da Mulher Trabalhista, do Movimento Negro, do Movimento de Aposentados, Pensionistas e Idosos, e também do Movimento Sindical, a leitura dessas obras,
E aos companheiros do Facebook em geral que apreciam uma boa leitura, uma boa literatura política crítica, até mesmo para confrontar ou debater sobre o trabalhismo brasileiro. E, acima de tudo, pessoas que têm uma ótima carga de leitura e que desejam ler mais. Por exemplo, uma amiga minha de longa data, Márcia Mota, que sempre gostou de fazer leituras históricas, amigos como Rodrigo Cardoso, entre tantos outros, que eu convido para virem ao partido e poder ter uma formação política capaz de se entender não só o trabalhismo enquanto ideologia, mas o trabalhismo confundindo-se com a própria história do Brasil. Então é isso que eu faço, esse desafio, e assim mesmo essa proposição de leitura, acatando sugestões, acatando críticas, acatando considerações dos demais companheiros que acompanham esse meu canal no YouTube e os comentários no Facebook. Conto com vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.